queridas almas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Chama Gêmea Conexão Astral. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês de 3 opções, onde nós vamos continuar acompanhando as energias do divino masculino, ok? Então aqui eu vou colocar para vocês como ele está hoje, né, energeticamente falando, ele ou ela, né, sendo o divino masculino. Qual a sua percepção da conexão, se houve o despertar, se não houve o despertar, né? Quais as ações, as intenções, os sentimentos, qual a fase, né, que esse divino masculino está vivendo, a consciência dele, né? E aí lembrando que quando eu digo dele é só para facilitar, né? Pode ser que seja um divino masculino que veio num corpo feminino ou num corpo masculino, vocês já sabem, ok? Mas antes, eu quero pedir para você, claro, deixar o seu like, compartilhar se você tiver gostado dessa leitura, né? E também se inscrever, acionar o sininho. E eu tenho recebido muitas mensagens, né, me perguntando a respeito da mentoria. Então, vou deixar o link de descrição aqui o link de inscrição, né, para a mentoria, aqui na descrição do vídeo, tá? Mas também eu vou abrir agora um espaço aqui para colocar algumas informações para vocês a respeito da mentoria e também de como você pode entrar em contato comigo para iniciar o seu tratamento pelas mesas de vibração, né, mesa cristalina de medições vibracionais e energéticas, para você saber a estrutura da sua conexão, tá ok? Então eu vou abrir essa parte aqui e logo depois a gente vai dar continuidade à leitura e você vai escolher uma das 3 opções, ok? Então vamos lá.
Então, vamos agora iniciar a leitura. Eu peço para você que sinta, né, qual opção você deve escolher. Se conecte com seu mentor, veja, busque, né, ver, sentir a energia do seu momento, busque conexão com o seu divino masculino, traga presença no aqui e agora, respirando profundamente, peça proteção para que você consiga sintonizar com a leitura melhor para você nesse momento. Lembrando que as leituras são coletivas, pode ser que nem tudo ressoe para você e pode ser também que você não tenha escolhido a opção melhor. E aí você pode, então, assistir às outras opções também. Tá ok? Então, faça esse movimento, respire. Se for necessário, você pause o vídeo. Vamos então começar com a leitura de primeira opção. Eu vou fazer a leitura com o tarô arco-íris e depois vou tirar uma mensagem dos anjos aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar com a leitura de... Ó, já começou voando carta aqui, mas vamos esperar um pouquinho. Primeira opção para as pessoas que escolheram a primeira opção. Vamos verificar qual a energia geral, né, do divino masculino. Quais são os sentimentos e pensamentos desse divino masculino, a consciência dele em relação a essa conexão? E agora, aqui por último, nós vamos buscar entender quais são as intenções, né? O que esse divino masculino deseja fazer no momento da vida dele. Ou dela, né? As intenções. Para com a conexão, para com você. Ó, já saíram duas aqui. E aqui, no fundo do deck, nós temos a roda. Olha que bacana, notícia boa, né? Porque a roda já é uma carta de movimento, é um arcano maior. Quando as coisas mudam, né? Olha só, começamos com a carta do equilíbrio. Rainha de ouros. E o rei de espadas. Então, qual a energia que eu percebo que está presente aqui para esse rei de espadas e essa rainha de ouros? Eu pedi que viesse, né, a energia do divino masculino, ou seja, daquele que possui a energia yang. E o que me foi trazido aqui é a energia aqui do divino masculino, que é uma energia do rei de espadas, e trouxe também a energia sua, se for você o divino feminino, que está aqui representado como rainha de ouros. E aqui existe a carta do equilíbrio, né? Então, o que eu estou entendendo aqui? Existe, nesse momento, uma conexão forte entre vocês dois, possivelmente telepática, né? Coisas estão acontecendo aqui entre vocês e o divino feminino está numa energia muito positiva, bastante ancorada na terra, com bastante direcionamento, com prosperidade. É aquela rainha de ouros, né, que já está ok com a sua vida financeira, já está bem, já está estruturada,
tem muitas conexões atuais aqui com a terceira dimensão, no sentido assim, de estar conectada com a Terra, não no sentido negativo. Né? Eu vejo aqui uma rainha que tem conexões firmes, sólidas, concretas, aqui com o planeta Terra, com as suas ações, com a sua forma de pensar, o seu propósito de alma, né? Uma pessoa segura e próspera. E o que eu vejo aqui desse rei de espadas, né, que é a energia do divino masculino, é que apesar dele ser ainda uma pessoa que está aí muito dentro de uma certa caixinha, onde existem ainda algumas crenças limitadoras, né? Esse divino masculino está num polo positivo desse rei de espadas, porque ele está conectado aqui com a sua alma, o seu espírito, a sua verdade. E até me chamou a atenção aqui, por ele se apresentar aqui, né, de barba longa e tudo, me chamou a atenção para dizer assim, que existe sabedoria nesse divino masculino, né? E está existindo entre vocês um entrelaçamento, uma organização energética de equilíbrio. Então, possivelmente, se as coisas não estavam caminhando bem antes, né? Agora, a roda da vida está mudando e indo em direção à carta aqui do amor. Olha que bonito. Vamos ver, né? E aí, então, essa é a energia. O divino masculino está se equilibrando energeticamente, em termos também de pensamentos, né? De sentimentos aqui em relação ao seu divino feminino. E aqui eu perguntei qual a consciência dele, o que ele pensa e sente, né, sobre a conexão. Aqui veio a carta do carro, que é uma carta muito boa, né, que fala de avanço, de movimento, da pessoa, né, estar direcionada, intencionada, tem energia, tem movimento aqui. Mas logo em seguida a gente vem com o dependurado, né? Interessante que são duas cartas aqui, arcanos maiores, né, uma em seguida da outra. E uma de movimento e uma de parado, né? Uma de estagnado. Mas nós vamos entender isso aqui. E aqui nós temos o As de Ouros, que é uma carta de início na matéria. O que está acontecendo aqui? Como a carta do fundo do deck aqui está apresentando mudanças, e aqui eu percebo claramente que está acontecendo nesse momento que eu estou fazendo a leitura, está acontecendo mudanças, né? Um equilíbrio, uma organização energética aí entre vocês. E aí, o que eu percebo aqui? Esse divino masculino, ele tem a intenção de dar início a um comunicado, se vocês estiverem sem conversar, dar início a essa conexão com você, né? Porque eu perguntei o que ele pensa, o que ele sente, qual a consciência dele em relação a essa conexão. Então, o que eu vejo? Eu vejo que esse divino masculino, ele está, sim, se movimentando em direção a efetivar essa conexão, né? Fazer acontecer aqui na matéria. Mas existem algumas questões que ainda estão fazendo com que ele precise de um tempo ainda, né? Então, o dependurado fala de um momento que a pessoa precisa enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Então, o que eu vejo aqui é que esse divino masculino, sim, está fazendo escolhas, tomando decisões, indo em direção ao que é melhor para vocês, mas ainda fazendo uns ajustes. E aqui eu perguntei qual a intenção, né, desse divino masculino. Aqui vem o rei de copas. Aqui vem o imperador. E aqui vem a carta dos 5 de ouros, que fala de escassez. Então, o que eu percebo aqui? Mais ou menos algo parecido aqui. Esse divino masculino, ele está também, né, buscando vibrar numa energia de amor. Então, quando ele está
aqui nessa energia de Rei de Copas, acreditando, confiando, sentindo bastante amor, né? Ou seja, olha só, ele está em equilíbrio, ele se movimenta em direção aqui ao Rei de Copas. Ou seja, a vibrar amor, a estar feliz, a acreditar, né? A desejar estar com você. Quando ele pensa em você, em como você, o que você representa para ele, que é uma rainha de ouros, ou seja, que é uma mulher forte, decidida, uma mulher próspera, né? Possivelmente uma pessoa que tem um bom trabalho, que desenvolve aí, esse trabalho, possivelmente até uma pessoa pode ser conhecida, né? Pode ter, de repente, um canal como esse, ou fazer alguma coisa aí que alcance um público maior, né? Então, o que acontece? Quando ele olha para você, para essa estrutura sua, ele para um pouco, né? Precisa refletir, precisa entender. E algumas vezes o que acontece é que ele acaba por achar que precisa ser mais, precisa ser melhor, né? Precisa ser, não pode ser só um rei de copas, né? Precisa ser um imperador para estar com você. Só que, quando ele faz isso, ele não sabe, mas isso faz, isso que está acontecendo, essa forma dele agir, é um movimento do ego, né? O ego que está dizendo assim, olha, você não é tão bom, você precisa ser melhor. E aí o que vem? A energia da escassez, do medo, as preocupações financeiras, talvez ele não seja tão próspero financeiramente quanto você, e isso pode sim ser preocupante para ele, né? O divino masculino, a energia yang, sempre se preocupa, né, com prover, com dar conta, com ter ali uma vida financeira ok, né? E aí o que eu digo? Veja só, toda vez que esse divino masculino ficar muito racional, refletindo muito, pensando muito, analisando muito a respeito desta decisão em dar início na matéria, ele vai com certeza se sentir escasso, sentir que não deve, não pode, não é a hora dele, enfim, não está apto, né, para essa união. Então, aqui o que eu digo, né? Aqui precisa que esse divino masculino, porque o que eu estou entendendo aqui? Aqui é uma energia de algumas, de um divino masculino e um divino feminino curado, né? Aqui é prestes à união. Mas ainda existe na mente desse divino masculino algumas interpretações aí não muito adequadas, né? Então aqui, o que precisa? Precisa desse divino masculino conversar com esse divino feminino para tirar da mente dele essas ideias que ele tem, que não são ideias legais, que não é a verdade dos fatos. Porque quando ele age assim, ele fica na escassez. E aí ele não consegue avançar, né, em direção a fazer as coisas mudarem e chegar ao amor. Olha aí o sinal aí confirmando, viu, divino masculino? É isso mesmo. Você não pode ficar aqui nesse movimento escasso, né? Precisa, sem dúvida, conversar com esse divino feminino. O que pode acontecer, né? Se você entrar em contato, se você conversar, se você for verdadeiro, né? Nada de negativo vai acontecer, bem pelo contrário, né? Então, um bom diálogo, uma conversa sincera é sempre o melhor caminho, né? Então, vamos ver a orientação aqui dos anjos para os divinos masculinos e femininos. Cinco de terra e as de espadas. Então, ó, 5 de terra é o mesmo aqui. Vamos ver o que esse 5 de terra aqui do tarô dos anjos fala. Medos em torno do dinheiro, a sabedoria para aceitar a ajuda dos outros, trabalho independente, incerto. Então, eu vejo que o conselho que eu dei é o mesmo conselho que o tarô dos anjos, né? Que os seres de luz estão dando aqui para o divino masculino, né? Então, medo em relação a essa prosperidade desse divino feminino, medo em relação a dar conta de
né? Tudo no aspecto financeiro. E aí fala, né, que precisa de sabedoria para pedir ajuda, né? Não dá para fazer as coisas sozinho, né? Precisa enxergar algo mais, conversar, ampliar a mente, né? E eu entendo que conversando com o seu divino feminino é a melhor saída, né? Ou converse com um amigo, ou tire uma opinião, assista aqui, né, leitura de cartas. Vamos ver aqui, As de Ar. Novas ideias e inspirações brilhantes, vendo a verdade de uma situação, um começo desafiante. O que eu vejo? Como aqui, né, veio a carta da roda, da vida, esse divino masculino vai sair desse polo e passar para esse polo aqui. É desafiante? Vai ser desafiador, né? Sim, vai. Mas é possível. É possível. Então, o que eu digo para vocês? Confiem. Mantenha a manifestação, porque vai dar certo. Se você for o divino feminino, mantenha a manifestação. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe, faça perguntas também. E olha, se você não assistiu o conteúdo que eu coloquei antes desse vídeo aqui a respeito da mentoria, a respeito também das mesas, né, da forma de cura, de trabalho que eu realizo, volta lá, assiste, eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e agora eu vou para a opção de número 2. Então, vamos lá para a opção de número 2. Eu já tirei para a gente ir mais rapidinho. Aqui tem o 9 de paus, 10 de paus e 4 de copas. E aqui a gente está falando da energia desse divino masculino, né? Continuamos acompanhando aí, né, que as outras leituras anteriores saíram muito a respeito, né, de como está aí o movimento divino masculino, se está despertando, se não está, né? Para quem escolheu a opção de número 2, inicia aqui com o divino masculino, com uma energia muito assim de defesa, tentando se defender, tentando defender aquilo que é dele ou dela, né? E vocês adaptem. E isso tem se tornado cada dia mais um movimento pesado na vida desse divino masculino. Então, a energia atual dele é essa. É uma energia forte, decidida, até certo ponto, uma energia de poder pessoal, sim. Mas num polo que não é positivo. Num aspecto, assim, mais do ego do que da alma. Então, ele quer esconder, ele quer se proteger, ele quer proteger as coisas dele, o jeito dele de ser, né? E isso está ficando muito cansativo para esse divino masculino, que acaba entrando aqui em 4 de copas, que é se desanimando, se entristecendo, não vendo coisas boas na vida. Não enxergando o amor, não enxergando a alegria, não enxergando seus próprios sentimentos. E fica assim, desiludido, desanimado. Então, essa é a energia do divino masculino atual, da opção de número 2. E aqui eu perguntei, né, qual que o que ele pensa, o que ele sente, né? Qual a consciência desse divino masculino em relação à conexão, né, em relação a você, que é o divino feminino. Então, aqui já começa a carta da rainha de paus. E aqui, as de copas, e aqui mudança de ciclo. Esse divino masculino, a percepção dele, a consciência dele a respeito dessa conexão, que ele pensa e sente é o seguinte, que depois que essa rainha de paus, ou seja, essa mulher, aí vocês adaptem, né? Mas o divino feminino que entrou na vida desse divino masculino, entrou com uma energia muito forte, entrou com a alma, entrou com alegria, entrou com fogo, né? Com uma energia muito forte, tanto
de repente até energia sexual também, né? Mas de movimento, de ação, e de uma ação muito condizente com a alma, com a verdade dessa pessoa. E oferecendo a esse divino masculino o desejo, mostrando, né, que deseja um início no amor. Foi assim que esse divino feminino entrou na vida desse divino masculino. E isso mudou a vida desse divino masculino. Então, quando ele olha para essa conexão, quando ele olha para você, quando ele lembra do que viveram ou ainda vivem, né, se estiverem aí se comunicando de alguma forma e tudo, ele enxerga isso, que entrou aqui essa mulher, que mexeu muito com ele, né, e que mudou. Ele estava indo por um caminho e mudou a vida dele, né? E aqui no fundo do deck a gente tem o 8 de paus, que é uma carta de movimento, né? Então eu também percebo que aqui tem muita energia de mudança. Muita energia de mudança. Interessante, porque lá na leitura de primeira opção também tinha energia de mudança. Era um movimento, né, de mudança. Eu acredito que aqui nós estejamos falando de um período assim, né, onde vocês dois estão já saíram da noite escura da alma, né, já estão ali na fase de desenvolvimento do poder pessoal, talvez até de entrelaçamento, né, é mais essa energia presente aqui, tá? A primeira opção foi uma opção de quem já tá ali na boca do gol, né? Quase na união. Aqui já é o meio do caminho, digamos assim, tá? E quais as intenções desse divino masculino? As de ouros, rainha de espadas e a carta de colher o fruto, né? Eu vejo que esse divino masculino, por estar nesse movimento que eu estou falando para vocês, vejam só, ele tá cansado dessa postura de não deixar chegar perto, de não permitir que envolvimento, né? Então ele tá cansado. E isso deixou esse divino masculino assim, né? Com uma vida muito triste, digamos assim. E aí, quando ele lembra que a vida dele mudou, né? Pode ter sido depois que o divino feminino saiu, pode ter ficado difícil, mas enquanto esse divino feminino estava presente na vida dele, ele percebe que era uma boa energia, que era uma coisa boa que estava acontecendo, que mudou a vida dele, né? Mais à frente pode ter entendido que mudou para ruim, por isso que criou aqui essas dificuldades, sim. Mas quando ele vai lá e lembra, né, dos momentos vividos, ele percebe que não é só isso, né? Então ele tem a intenção de se comunicar com esse divino feminino. E eu percebo que esse divino feminino atualmente não está dando muita moral, digamos assim, para esse divino masculino, não, viu? Ele está enxergando esse divino feminino como uma pessoa assim que está um pouco fechada. Mas ele deseja entrar em contato, ele deseja conversar, né? E ver aí, né, os frutos que existem para serem colhidos, né, entre vocês dois, ok? Então, é isso que eu vejo aqui para a segunda opção. A energia anterior estava mostrando esse aspecto da leitura anterior, esse aspecto de movimento, né? E eu sinto a mesma coisa que nesse momento está existindo movimento, está existindo mudanças, ou seja, estamos em fase de transição. Vamos ver aqui o que os anjos têm a nos orientar aqui para quem escolheu essa opção. Nove de ar. Esperando o pior, crenças que se autorrealizam, noites de insônia.
Aqui, o que acontece? Os anjos estão falando que existe muita preocupação aqui, muita preocupação, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? E se eu entro na vida dessa pessoa de novo? E aí, no início é até bom, mas depois as coisas se complicam. E será que ela vai querer mesmo, né? Que eu esteja aqui com ela, que eu entre em contato, né? E tudo mais. Então, aqui existe muito essa energia, mas vamos ver aí qual a orientação, né? O que se deve ser feito aqui para superar isso? 10 de fogo, que é a mesma carta aqui, ó, mesma carta aqui. Aqui fala, muito trabalho, aceite a ajuda das outras pessoas, vida desequilibrada, preocupações de saúde e relacionamento de estresse. Então, o que fala aqui? Aqui está falando o seguinte, é necessário que esse divino masculino mude essa forma de agir, pensar, essa energia que ele se encontra, para que depois ele consiga, então, se movimentar em direção a esse divino feminino para um contato e tudo mais, mas precisa haver curas aqui primeiro. Se entrar em contato agora, possivelmente não vai ter bons resultados. Então, se você se conectou aqui a essa opção e for o divino feminino, o que eu indico para você? Aqui existem crenças limitadoras que precisam ser trabalhadas para que esse divino masculino saia, né? Para que ele saia e se torne uma pessoa mais próspera, uma pessoa com uma visão melhor, né? Então, aqui está no desenvolvimento do poder pessoal, no início, ainda com algumas dificuldades, eu acredito que você, divino feminino, também, né? Então, aqui precisam de curas, precisa de muitas curas para avançar, porque vocês viram que eu pedi carta de orientação e veio 9 de ar. Aí eu pedi de novo carta de orientação e veio 10 de paus. Ou seja, a coisa está emperrada, né? Então precisa finalizar com esse movimento desanimador, né? Tudo isso aqui que está existindo na vida desse divino masculino. E nada melhor, então, do que fazer as mesas de liberação energética, né? Também você pode adquirir a ativação de Saint-Germain, que é uma ativação cristalina do cristal violeta, onde vai realmente limpar toda a estrutura de crenças limitadoras que estão existindo nesse momento e já estão disponíveis para serem liberadas, né? Então, para isso, basta que você clique no link que está na descrição, entre em contato comigo e nós podemos, então, fazer as suas mesas, né, de cura, ou você pode adquirir diretamente a ativação, ou ainda, você pode me solicitar a mesa de verificações, medições energéticas, para a gente entender a sua estrutura, porque aqui nós estamos numa leitura coletiva. Algumas coisas vão ressoar com você, outras não. Fazendo a sua mesa, a gente tem uma visão mais específica, mais clara, né? Recortada ali somente do seu caso. E aí vem lá na mesa toda a estrutura de orientações para o tratamento, né? Que pode ser essa ativação que eu estou falando. Mas aqui, se você adquirir essa ativação, já vai mudar muito essa situação aqui, viu? E aí é só você entrar em contato comigo. E se você tiver querendo saber um pouco mais, né, sobre como a mesa funciona, as mentorias, no inicinho do vídeo eu deixei informações a esse respeito. Corre lá se você não assistiu, né? E assista, ok? Um grande abraço para você. Deixe seu like, compartilhe, deixe aí seus comentários, se inscreva e acione o sininho. Eu vou agora para a terceira opção. Grande abraço. Tchau, tchau. Então, vamos para a terceira opção. Já tirei as cartas para andar um pouquinho mais rápido. E aqui a gente dá início com a carta do As de Paus, energia do divino masculino. Aqui a gente tem a carta do Sol. Olha que coisa boa. Não, do Sol? Do Sol. Olha só. E aqui nós temos o 2 de Copas. Que isso? Essa energia aqui tá boa demais, ué.
aqui a gente tem o As de Espadas, né? Que é uma carta de movimento, uma carta de comunicação, né? De pensamentos aí fluindo, acontecendo, as coisas dando início, né? E aqui vem a energia de um divino masculino que está tendo mais clareza da verdade da sua alma em relação à conexão com você, se você for o divino feminino. Se você for o divino masculino, então eu te digo que você está num momento, né, que está tendo mais clareza, enxergando mais do que você enxergava anteriormente, a verdade, né, sobre a conexão que você vive com o seu divino feminino, com essa pessoa com a qual você tem tantas dúvidas, né, se você for o divino masculino. Qual a consciência, os pensamentos, né, do divino masculino em relação a essa conexão? Esse divino masculino vê o divino feminino como uma rainha de copas, uma pessoa boa, amável, gentil, amorosa, né? Uma pessoa que, de fato, deseja a união e uma pessoa boa para que ele se una, né? Então, ele enxerga em você, divino feminino, a pessoa certa, né? A pessoa certa. E aqui é o 2 de paus, que fala de planejamento, de organização, né? De dar um passo a mais. Deixa eu só entender aqui. O que eu percebo? Esse divino masculino, ele tá numa fase boa. Ele tá enxergando coisas que ele não via, tá tendo mais clareza, consegue se conectar à verdade desse divino feminino de forma amorosa, mas ele ainda não sabe muito bem como transpor essa fase. Porque muitas vezes ele deixa de lado as suas habilidades intuitivas, as suas percepções, né? Então ele fica nessa energia, tem mais clareza, mas de repente ele acaba por deixar tudo isso e aí ter dificuldades para avançar, para atravessar, né? Para poder ir em direção ao seu divino feminino. Então ele acaba ficando parado, né? Planejando, pensando, procurando entender aqui. E aí, quais são as intenções desse divino masculino? 2 arcanos maiores aqui. Transformação, a carta da morte. Temperança, a carta da cura, né? E o cavaleiro de ouros. Então, o que eu percebo aqui? Que essa energia desse divino masculino aqui é uma energia de transformação, né? Porque se ele está tendo mais clareza dessa conexão, está enxergando isso como uma coisa boa, né? Que foram momentos bons, felizes, né? Aqui eu vejo também que quando ele pensa, né, com a consciência, o pensamento dele, eu vejo também que é algo como se estivesse estagnado, ou seja, algo que aconteceu, que parou no tempo. É como se ele visse isso daqui, mas visse algo que já aconteceu e que é apenas uma memória. Eu também tenho essa sensação aqui, por isso que não avança, por isso que não transpõe o portal, né? Porque para aqui. Não tem uma visão do que seria depois. A visão é do que aconteceu apenas. Que era conexão com uma pessoa muito amorosa, uma união que foi muito feliz, muito agradável, muito legal, mas é como se tivesse sido só isso, né?
Então tem esses dois jeitos de enxergar isso daqui, a forma que ele tem, né? Mas ele está, ó, abrindo a sua mente, porque ele está em transformação. Quando eu pergunto qual a intenção deles, né? E aparece a carta da morte, fala para nós que a intenção dele realmente é essa aqui, de mudar, de transformar, de enxergar as coisas de forma diferente, de pensar de forma diferente. Só que isso, aqui nós temos, ó, a carta da morte, que é a carta da transformação, ela é lenta. A carta da temperança, que é da cura, né, bastante lenta. E a gente ainda vem aqui com um cavaleiro de ouros, que é o cavaleiro mais lento do tarô, né? Você vê o jeitinho, tá paradinho aqui, né? Então, o que eu percebo? Também estamos aqui, como nas leituras anteriores, num movimento. Mas aqui é mais um movimento do pensar, do analisar, do refletir, né? Das transformações, das mudanças. Não chega a ser ação na matéria, atitude na matéria. Não, aqui são atitudes mais relacionadas à alma, à verdade, tendo clareza das coisas. E aí, o que eu digo para você? Se o seu divino masculino precisa de ter clareza sobre essa conexão, obviamente você também. Pode ser que a clareza que ele precise ter seja diferente da sua, mas existe aqui esse movimento, né, comum entre vocês. Então, aqui é importante que você dê continuidade ao seu tratamento, inicie o seu tratamento, né? Para que você consiga também avançar, porque cada vez mais que você avança, sendo você o divino feminino, né, tem mais clareza da conexão, mais o seu divino masculino vai avançar. Sendo você o divino masculino, a mesma coisa. Quanto mais clareza você tiver, mais você transforma, mais você se cura e menos você anda lentamente, né? Mais você avança aqui, tá? Então, as mesas, né? Entrar para mentoria, né? Eu deixei o vídeo aí sobre a mentoria antes. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Aqui na descrição tem o link para você entrar em contato comigo, saber um pouco mais a esse respeito. Mas lá no início desse vídeo tem lá informações sobre como fazer esse tratamento e sobre a mentoria, tá bom? E aí vamos lá, vamos ver o que os anjos querem orientar vocês aqui. Dois de fogo. Voltar ao que era, novas parcerias ou contratos, continue avançando. Realmente aqui existe a energia, né? Quando a gente está em transformação, a gente tem dúvidas, medos, né? Será que vou, será que não vou? Por isso que vai muito lentamente, né? Por isso que fica ali estagnado muitas vezes num movimento só mental, né? Não um movimento de ação, de atitude. Por isso aqui fala dois de fogo. Não, dois de fogo é o dois de paus, que é a mesma carta aqui, né? Então, aqui tá falando que existe voltar ao que era, né? E novas parcerias ou contratos, continue avançando. Eu acredito que esse voltar ao que era voltar a enxergar as coisas como elas eram nessa conexão. Amorosas, de união, de carinho, de respeito, de alegria. E não enxergar o que de repente aconteceu depois, mas sim o bom, né? E enxergar a sua própria alma, né? Enxergar você, enxergar a verdade dessa conexão. Voltar ao que era nesse sentido. E buscar formas diferentes de agir daqui por diante, transformando, mudando, crescendo, para que você continue avançando e não fique muito tempo parado só no pensar. E também comece a agir. E aí é o que eu digo sempre, né? Precisa de ajuda, a gente sabe. Mentoria
é maravilhoso para isso, porque é no dia a dia ali você vai tendo, né, apoio, auxílio, compreendendo melhor essa conexão. E se você for o divino masculino, você vai ampliar muito seu conhecimento em relação a essa estrutura. E se você for o divino feminino, também. E vai conseguir reverberar no seu divino masculino, né? Também essa energia. Ok? E se você gostou então desse vídeo, deixa seu like, compartilhe, comente. Se não for inscrito, se inscreva e aperta o sininho, tá? Então é isso, gente. Gratidão a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.